mais uma aula do projeto Aula em Casa, né? Eu sou professora Madalena, professora de língua portuguesa. Vamos lá para mais uma aula de hoje. Agora vamos estudar mais um pouco sobre conotação e denotação. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Então, Festival Folclórico de Parintins. Agora a gente vai fazer uma leitura. O que você acha? Vamos lá para a nossa leitura. Então, o texto é sobre o Festival Folclórico de Parintins. Alguém conhece? Deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Alguém aqui conhece o Festival Folclórico de Parintins? Parintins é um município que nós temos no estado do Amazonas. E ele tem um festival maravilhoso. E a gente vai saber um pouco nessa aula sobre ele. Eu gostaria que vocês observassem todos os pontos, todas as explicações que eu vou estar fazendo, porque nós vamos trabalhar aqui o sentido das palavras, um sentido conotativo e denotativo, mas a gente vai usar o texto, vários textos, músicas, e falar um pouco também do Festival Folclórico de Parintins. Vamos começar a nossa leitura. O Festival Folclórico de Parintins é uma festa popular que acontece anualmente no último fim de semana de junho, na cidade de Parintins, no estado brasileiro do Amazonas. O festival é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. As apresentações, que começam na última sexta-feira do mês de junho, indo até domingo, simbolizam uma disputa a céu aberto entre duas agremiações folclóricas. Olha só, gente, é uma disputa. Quando a gente fala disputa, a gente fala numa disputa simbólica, tá? Eles são dois bois. Esses dois bois, a gente fez a questão de colocar aqui as cores do boi: vermelho para o garantido, azul para o caprichoso. Esse momento, esse evento acontece no Centro Cultural de Parintins, mais conhecido como Bumbódromo, com capacidade para 35 mil espectadores. É um desafio assistir. É um momento que faz uma interação de tudo quanto é cultura. Quando a gente vai falar um pouco mais, vocês vão entender. Agora, eu queria apresentar para vocês uma música do Caprichoso. A gente vai cantar? Não, a gente não vai cantar. A gente vai ler a música e vocês vão perceber. Olha só aqui, esse aqui, ó, é o Boi Caprichoso. O nome da música é Ritmo Quente, Boi Caprichoso. Olha só, no ritmo quente você vai dançar. Preste atenção que eu vou lhe ensinar. Veja o passinho, 2 para lá e pra cá. É boi bumbá. Vim do norte, vim trazer a alegria de viver. Quero só você, é muita emoção. Junto vamos nós em uma só voz cantar pra você. Iê, iê, iê. Dança para frente e gira. Remexe para trás, delira. Ergue os braços para cima, iê, 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 iá. Deixa eu falar aqui para vocês uma coisa. O que eu quero que vocês percebam? Quando eu li essa música, eu estava dando alguma orientação para vocês? Tirando aquele passo de dançar, de mover, toda aquela alegria que é transmitida na música. E aí eu pergunto, o que passou para vocês? Eu estava orientando vocês a fazerem o quê? A dançar a música. Ó, remexe para trás, delira, erga os braços para cima, né? 2 passos para lá, 2 passos para cá.
Tem algum momento dessa minha leitura, dessa música, vocês não entenderam? Vocês precisaram de uma outra informação externa? Por exemplo, uma interpretação diferente? Não. A música, na hora que eu estava lendo, ela estava dizendo literalmente como eu deveria dançar aquele ritmo. Essa música é do Boi Caprichoso. Como eu deveria dançar? Remexe para trás, delira, erga os braços para cima, iê. Não é verdade? A gente vai perceber como é a letra e é como as palavras têm também significados diferentes. Mas nesse caso aí, dessa música, ela está literal, ou seja, ela está me passando a informação tal qual ela deve ser passada. Eu não tive que fazer interpretações nenhuma, eu não tive que perceber contextos, não. Ela foi bem literal, ou seja, ela está me ensinando a dançar. Que música? A música do Boi Caprichoso, ritmo quente. Sendo que é 2 para lá e 2 para cá. Uma hora levanta a mão, enfim. Bem literal. É isso que eu quero que vocês observem, porque vai ter um outro momento que a gente vai ter que fazer interpretações. Ok? Vamos seguir. O texto 1, lembra que a gente leu sobre o texto 1? Falando um pouco do Festival Folclórico de Parintins, trata-se de um verbete enciclopédico que mostra de forma expositiva, olha aqui, ó, de forma expositiva, vou marcar aqui para vocês, de forma expositiva, que com o uso de palavras em seu sentido usual, um pouco do que é o Festival Folclórico de Parintins. Teve alguma dificuldade de entender o que é esse festival? O que acontece nesse festival? Como que existe uma disputa? É totalmente literal, a gente não tem inferências diferentes. A gente não precisa fazer interpretações diferentes. Porque ele está expondo. E geralmente, ó, quando a gente trabalha com esse tipo de texto aqui, ó, verbete enciclopédico, ele é literal, ele é bem expositivo, eu não preciso fazer interpretações, ok? Então eu sei que o texto 1, que fala sobre o Festival Folclórico de Parintins, ele usa uma linguagem denotativa, bem clara, não precisa de uma outra interpretação. Logo eu leio, logo eu sei do que se trata. O texto 2, ritmo quente, vocês tiveram dificuldade de entender como é que se dança a música? Toda a orientação ficou difícil de vocês compreenderem? Não, ela estava literal também. Ela estava no sentido denotativo, tal qual, bem explícito. Trata-se de uma música. Nela, os compositores orientam que as pessoas dancem a música, descrevendo cada passo de forma literal, sem que haja outras interpretações. Ok? Vamos refletir sobre os dois textos. Podemos concluir que o texto 1 e 2 estão na linguagem denotativa. Olha aí, na linguagem denotativa. Ou seja, no sentido literal, sem interpretações diferentes do que está posto. Eu não preciso inferir um sentido ou buscar na minha leitura de mundo uma interpretação para ele. Ele está tal qual, no sentido figurado. Logo, ele é da linguagem denotativa. O que é denotação, professora? Denotação, quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido literal, ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras e expressões e enunciados de uma língua. Deixa eu falar um pouco mais sobre denotação para vocês. Vamos lá? Quando vocês olham um dicionário, pesquisam uma palavra no dicionário, o que vocês visualizam? É o sentido literal, é o sentido denotativo. Para eu lembrar, professora, seria interessante eu entender assim, dessa forma? Por exemplo, quando está no sentido literal, como se fosse a linguagem do dicionário, vamos falar assim, bem literal, bem explícita, está no sentido denotativo. Quando eu tenho que fazer algumas inferências, algumas percepções, vamos dizer assim, aí a gente vai já falar sobre ele. O sentido denotativo é como se fosse o dicionário, bem expositivo. Olha a enciclopédia.
as verbetes da enciclopédia. Vamos lá. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real. Olha só aqui que eu coloquei. Dicionarizado das palavras. Não esqueçam, denotativo é o sentido dicionarizado das palavras, que a gente pode considerar assim para ficar mais claro para vocês, ok? Vamos para o texto 3. Lamento de raça, boi garantido. Esse aqui é o outro boi. Lembra daquela desafio que tem, céu aberto, que a gente falou lá naquele texto da enciclopédia? Então, são esses dois bois. É um desafio entre os dois bois, mas um desafio folclórico, muita cultura misturada ali. Vamos ler um pouquinho da música agora. Lamento de raça, boi garantido. Composição, o Emerson Maia. O índio chorou, o branco chorou. Todo mundo está chorando. A Amazônia está queimando. Ai, ai, que dor. Ai, ai, que horror. O meu pé de sapupema, minha infância virou lenha. Ai, ai, que dor. Ai, ai, que horror. Lá se vai a saracura correndo dessa quentura e não vai mais voltar. Lá se vai um sapintada fugindo dessa queimada e não vai mais voltar. Lá se vai a macacada junto com a passarada para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar. Virou deserto meu torrão. Meu rio secou. Para onde vou? Eu vou convidar a minha tribo para brincar no garantido para o mundo declarar. Nada de queimada ou derrubada. A vida agora é respeitada. Todo mundo vai cantar. Vamos brincar de boi, tá garantido. Matar a mata não é permitido. Deixa eu conversar com vocês sobre isso. O que eu quero que vocês observem? Quando eu digo assim, o rio secou. Matar a mata. A gente mata a mata de fato e de direito? Está literal essas funções? Está literal? Está explicativo? Está com uma linguagem dicionarizada para vocês? Sim ou não? Não. Eu tenho que perceber a informação. Eu tenho que ter minhas interpretações por meio da leitura que eu estou fazendo. Olha aí, lá se vai a macacada junto com a passarada para nunca mais voltar. O que é nunca para vocês? Nunca, nunca já era, acabou. Quando eles falam que todos aqueles animais que estão saindo, eles vão para nunca mais voltar, eles estão dizendo que ele já era, acabou, morreu. Quando o rio seca, o rio tem vida, gente? Não, o rio morre. É um lamento, é um apelo, olha aí, lamento, um apelo. E no final eles gritam pedindo socorro, pedindo que todos observem. Isso também é um chamado para a gente, para a nossa consciência. Para a gente cuidar do mundo que a gente vive. Mas vamos para cá, para o sentido... A gente está falando agora do sentido conotativo. São as minhas interpretações acerca da música. As palavras, dentro desse contexto, dessa música do garantido, elas me remetem a várias sensações. Não é isso? Então, ela não está no sentido literal, gente. Ela está no sentido conotativo. Quando eu digo que o rio secou, eu digo que ele morreu. Quando eu digo que a onça vai embora, é porque ela nunca mais vai voltar. Essa palavra nunca, ela é pesada. Ela realmente está dizendo que ela vai morrer. Ela está dizendo que a mata morre, que os animais morrem e que quando o rio seca, ele morre também. Entendeu? Mas está posto lá, literal, isso, professora? Não. Eu tenho que perceber, eu tenho que fazer uma interpretação, eu tenho que correlacionar com a minha leitura de mundo, com o que eu entendo. Ok? Vamos lá. Minha infância virou lenha. O que eu quero dizer? Será que eu quero dizer que a infância do autor da letra da música foi transformada por meio de mágica em lenha? É isso, gente, que eu estou querendo dizer? Reflitam aí. Será? Ou eu posso dizer o quê?
Minha infância virou lenha. Eu posso dizer que o autor expressa um sentimento de pesar pelo lugar onde viveu. Sua infância, que ele caracterizou diante do contexto, a floresta, pois as árvores foram cortadas e viraram lenha. Quando viram lenha, a árvore ainda tem vida, gente? Não, isso é o quê? Eu tive que fazer essa interpretação. Não está no sentido literal. Eu tive que ver, eu tive que perceber, eu tive que interpretar. Logo, está no sentido conotativo. Percebemos que a frase possui palavras que carregam carga de experiência pessoal. Lembra quando eu falei para vocês no sentido de leitura de mundo? A minha vivência, eu trago um pouco da minha vivência para as interpretações do texto também. Porque eu já vivi até determinado momento. Vocês também já tiveram contato com várias informações e isso ajuda a gente a fazer nossas interpretações, principalmente nos textos conotativos. Ou seja, uma emoção cujo significado extrapola o sentido do dicionário. Vou marcar aqui, ó, do dicionário. Extrapola o sentido do dicionário, ok? Conotação. Linguagem utilizada em seu sentido figurado, ou seja, aquele cujas palavras, expressões ou enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. Quando a gente fala particulares, a gente tem um pouco da gente, da nossa identidade e da nossa leitura de mundo dentro desse processo, porque ele me ajuda a interpretar os contextos, me ajudam a interpretar um texto. Nesse caso aqui foi a música. Eu busquei um pouco da minha informação de mundo para eu poder interpretar o que estava se dizendo naquelas letras da música, naqueles versos, quando ele fala de nunca, que um rio morre. Eu precisei um pouco da minha informação, um pouco de mim, das minhas experiências. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo. Olha só, ele modifica o sentido denotativo, que é o literal das palavras e expressões, ressignificando-as. Agora, a gente vai exercitar um pouquinho do tudo que a gente viu hoje. E eu creio que vocês entenderam os dois sentidos. Denotativo, o literal. Conotativo, eu tenho que colocar um pouco das minhas impressões. Eu tenho que fazer interpretações. Eu tenho que pensar um pouco do que eu tenho de experiência e colocar naquele momento para me ajudar a responder. Conto com vocês agora e espero que todos acertem. Agora a gente vai fazer o exercício de tudo que a gente viu agora. Vamos para o exercitando? Primeira questão. Eu tenho aqui, com base na leitura e no contexto da música Lamento de Raça. Qual é a música Lamento de Raça? É aquela música que a gente viu do Garantido, que fala sobre a mata e tal, ok? Só para lembrá-los. Leia os versos abaixo e marque a alternativa que mais se aproxima da expressão que o autor queria transmitir. O que eu quero que vocês percebam aqui, eu estou falando de um todo. Apesar de a gente usar aqui, foi usado um verso, né? Foi usado uma parte da música, mas quando vocês forem fazer essa questão, lembre da música toda, que ela vai ajudar. Aquela história do contexto. Lá se vai onça pintada, fugindo dessa queimada e não vai mais voltar. Esse é o verso. Eu vou me ater a esse verso, professora? Sim, mas se remeter a um todo da música para responder. A onça foi morar no zoológico? A onça fugiu? A onça vai embora para a cidade. A onça morre. Segunda questão. Com relação à linguagem conotativa, marque a alternativa adequada. Eu quero o quê? Eu quero a alternativa adequada. Que refere-se a qual linguagem? A linguagem conotativa.
A linguagem conotativa. Vamos lá para a letra A. Faz uso de palavras que possuem somente um sentido? Atribui às palavras significados claros, precisos e objetivos? Amplia o sentido das palavras para além do que está escrito. Faz uso do sentido próprio e abstrato das palavras. Terceira questão. Com base na leitura da música, leia os versos abaixo e escolha a alternativa que indica qual a linguagem utilizada pelo autor. A gente vai ficar bem claro aqui para vocês, a gente está querendo saber sobre qual é a linguagem utilizada pelo autor. Preste atenção que eu vou lhe ensinar. Veja o passinho dos para lá e para cá. É boi bumbá. Letra A, mista, ou seja, denotativa e conotativa. Ela tem duas linguagens, professora? Literal e aquela subjetiva? Não sei. Letra B, somente a linguagem conotativa. Aquela que eu tenho que fazer interpretações. Letra C, somente a linguagem denotativa, aquela literal. Não. Letra D, não faz uso de linguagem nenhuma. Vamos dar um tempinho para vocês responderem, depois a gente volta, ok?
Agora é hora de saber quem acertou. Quem já sabe um pouco dos Dois Boi, Caprichoso, Garantido, ouviu uma música do Garantido, viu também um pouco da música do Caprichoso, soube o que é o Festival Folclórico e agora aplicou tudo o que aprendeu. Vamos lá. Com base na leitura e no contexto da música Lamento de Raça, vocês leram os versos direitinho, né? Vocês teriam que marcar a alternativa que mais se aproximava da expressão que o autor queria transmitir. Aí a gente deu as opções, né? O verso é: lá se vai onça pintada, fugindo dessa queimada e não vai mais voltar. Quais são as alternativas que a gente tem? A, B e C. O que vocês marcaram? Vamos ver? A onça morre. Eu vou voltar um pouquinho só para a gente voltar no... Ó. E não vai mais voltar. Esse verso aqui me marcou, me deixou marcado e fez eu ter minha interpretação. Se eu olhei direito, se eu fiz a minha interpretação direito, eu marcaria a letra D. Eu espero que a maioria tenha acertado. Segunda questão. Com relação à linguagem conotativa, marque a alternativa adequada. Tem a letra A, B e C. Linguagem conotativa, aquela linguagem que a gente tem que fazer nossas interpretações. E aí, vamos ver qual foi a resposta? C, amplia o sentido das palavras para além do que está escrito. Lembra que eu disse para vocês que vocês têm que consultar um pouco da leitura de mundo de vocês, da vivência de vocês, para dentro daquele texto? É isso, foi o que vocês fizeram. E eu creio que todos acertaram. Terceira questão. Vou ler só o enunciado. Com base na leitura da música, leia os versos abaixo e escolha a alternativa que indica qual a linguagem utilizada pelo autor. É bom ler os versos. Preste atenção que eu vou lhe ensinar. Veja o passinho, dois para lá e para cá. Olha só, ele me diz literalmente o que eu tenho que fazer. E aí, vamos ver qual é a linguagem? Mista? Conotativa? Denotativa? Não tem linguagem nenhuma? Resposta C, somente a linguagem denotativa. Está literal o que ele está me ensinando. Eu não tenho que fazer nenhum tipo de interpretação, certo? Agora a gente vai fazer um resuminho do conteúdo, ok? Vamos lá. Agora é esse momento da gente fazer um compilado de todas as informações que a gente aprendeu na aula de hoje. Gente, não é só na aula de hoje. Toda aula é um complemento da outra, tá? O que eu quero dizer? Quando a gente vê um texto narrativo,
quando a gente vê aqueles textos descritivos, quando eu vi aqueles textos descritivos, o texto expositivo, como a enciclopédia agora, a gente faz essas informações e deixam sempre elas como se fosse uma bagagem na nossa cabecinha, porque elas nos ajudam nessas atividades que a gente faz, que a gente está trabalhando agora. Quando eu digo para vocês que vocês têm que pegar um pouco da leitura de mundo para trabalhar o sentido conotativo, eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que todas essas experiências eu vou levar para dentro do texto e observar e tirar minhas impressões, ok? Então vamos para cá. O que aprendemos? Os textos denotativos transmitem informações de uma realidade concreta ou imaginária, fazendo uso de palavras no sentido próprio. Eu vou marcar aqui porque eu quero que fique bem claro para vocês. Ó, textos denotativos transmitem informações de uma realidade concreta ou imaginária. Pode ser imaginária, professora? Pode, sem problema, mas ela faz uso de palavras no sentido próprio, ou seja, no sentido que elas se encontram no dicionário. A gente está falando de qual linguagem? Na linguagem denotativa. Os textos conotativos, vou marcar aqui também que agora a gente está falando dos textos conotativos. Usam palavras e expressões com sentidos, ou seja, com sentido abstrato, subjetivo, que precisam ser interpretadas. Muitas das palavras utilizadas têm expressividade de diferentes efeitos de sentido nos leitores e ouvintes. Certo? Esse foi um pouco de tudo que a gente viu hoje. Então, agora nós vamos para nossas considerações finais. Agora nós vamos terminar um pouquinho de tudo e falar um pouco de tudo que a gente viveu hoje. E fazer uns combinados. Quais são os combinados? Um deles, vocês estarem aí na próxima aula. E o outro é vocês guardarem todas essas informações e levarem para a vida de vocês. Quando eu estou falando dessas informações, eu não estou falando só da aula de hoje, eu estou falando das aulas que vocês assistem até dos outros componentes. A língua portuguesa, no entanto, ela dá subsídios para vocês aprenderem as outras áreas. Quando vocês começam a ler bastante, interpretar bastante, vocês conseguem desenvolver as outras atividades dos outros componentes curriculares. E o combinado é esse. Sempre ler. E agora, aplicar a aula de hoje. Como é que eu vou aplicar, professora? Peguem textos, revistas, tudo que vocês puderem manusear e tenham esse olhar do que é literal, o denotativo, e o olhar do que não é literal, que é o conotativo, que eu tenho que fazer interpretações, que eu tenho que buscar informações do meu mundo para interpretar aquele texto. Tudo bem? Agora fica meu abraço e aguardo vocês na próxima aula.